Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um podcast Historiando comigo, professor Admilson Costa. E hoje eu tenho o prazer de trocar ideia com um cara que é fantástico. Vocês vão saber muito sobre ele aí. Você que está se preparando, estudando aí para os vestibulares, estudando para o Enem, estudando aí para um processo seletivo, ou você que está no ensino médio e tem um sonho de adentrar uma faculdade ou uma universidade federal, enfim. Esse cara é novo, é jovem, mas ele tem muito para trazer para você aí com a sua história de vida e com a visão que ele tem de sociedade, visão do mundo, beleza? Então hoje eu recebo com muito orgulho um ex-aluno, certo? Gustavo Henrique. Fala, meu querido, como você está? Fala, meu querido Admilson, prazer é todo meu de estar aqui contigo e saiba que você tem um papel fundamental, né, ao longo dessa história. Muito obrigado pelos elogios, espero poder contribuir aqui. Oh, que bacana, eu que fico agradecido pela pessoa que você é, pelo profissional que será, eu tenho certeza que será um profissional gigantesco e tenho certeza que vai colaborar aí para muitas pessoas, beleza? Vamos lá. Gustavo, então, vamos lá. Eu quero, na verdade, te fazer algumas perguntas, principalmente assim, eu queria que você se apresentasse, falasse aí com a sua idade, o que você tem feito, onde você está estudando, o que você está fazendo aí para sobreviver à pandemia, e aí depois a gente vai adentrando algumas situações aí. Então, como o Admilson já apresentou, né, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos, atualmente eu sou estudante de psicologia da Universidade de Brasília, passei pelo processo seletivo do PAS, e durante essa pandemia, cara, tem sido uma meio doideira, né? Eu confesso que eu gostei do ensino remoto, porque me possibilitou fazer uma junção dos estudos com outros projetos que eu ficar para frente e tal. Então, eu tô gostando, mas eu confesso que às vezes dá uma certa dificuldade, né, de estudar, concentração e tal. Eu imagino que por eu estar estudando em um ambiente que seja minha casa, então eu tenho muitas distrações e afins, mas eu tento ao máximo inibir, vamos dizer assim, essas distrações a fim de eu ter uma melhor concentração, né? Então é isso, estou no segundo semestre da psicologia, estou gostando bastante, foi um curso muito difícil de ser escolhido, o Admilson sabe de todo o processo, mas estou bem feliz com a minha escolha. Ah, que bacana. Você adiantou justamente uma coisa que eu ia te perguntar, adiantou em partes, né? Mas eu acho que é justamente isso. Recentemente eu li um artigo falando sobre as dificuldades de adaptação do ensino superior, né? Em relação ao ensino remoto, né? E nas universidades públicas, né? Porque muitos alunos têm se queixado de que fica muito mais complicado para estudar, né? Eu nem vou tratar aqui da educação básica, nem vou falar de educação básica porque tenho algumas opiniões sobre essa perspectiva aí do acesso remoto, algumas críticas, mas acho que num outro momento oportuno, em um outro podcast, eu vou trabalhar sobre isso. Mas em relação à educação superior, eu li, né, e assim, pelo que eu percebi nesse artigo e na dinâmica que foi feita de pesquisa, parece que a maioria não gostava, né? A maioria das pessoas não se adaptaram, não conseguiram ter ali um aproveitamento bom. No caso de quem já vinha estudando, eles disseram que isso foi muito ruim para eles, né? Que eles estão tendo digamos assim, algo menor do que eles tinham quando eles estavam presencialmente. Você já iniciou me falando que você conseguiu se adaptar, né, fazendo outras situações, conseguindo trazer aí para sua realidade algumas organizações, mesmo tendo, né, sempre tem distração. Até na sala de aula presencial as pessoas se distraem, né? Por que não dentro de casa? Você, os 2 semestres já começou na pandemia? Então, cara, eu tive 5 dias, ou foram 4, se eu não me engano, de aulas presenciais, né?
mas basicamente não conta, porque era a apresentação do plano de ensino e afins. Eu acho que eu tive, de fato, umas 2 aulas, assim, vamos dizer, sérias, presenciais. De resto, foi do ensino remoto, né? Caramba! Então, você está no segundo semestre de psicologia e cerca aí de pelo menos 99% das suas aulas foram todas elas remotas. E eu não duvido de ser o curso todo, não. Tomara que não, né? Tomara que não. Assim, eu acho que a educação híbrida, essa dinâmica de você estar em casa e você ir para a faculdade, eu acho que isso é uma realidade que ninguém consegue mais tirar. Isso vai ficar. Porque isso é uma tendência, né? As pessoas querem... A pandemia trouxe, inclusive, certas dinâmicas em relação a isso. A própria questão dos estabelecimentos terem que adentrar aí o e-commerce, né? Que não é de hoje, mas que acabou tendo um pouco mais de ênfase agora. Então, eu também entendo um pouco que a educação vai para esse rumo, né? Principalmente porque a educação é também uma mercadoria. Muitos teóricos aí, se ouvissem isso, iam se revirar no túmulo. Mas, infelizmente, ela acabou se tornando uma mercadoria e né? A gente sabe que tem toda uma conotação social, inclusive por conta dela ser uma mercadoria. Então, você não está nesse rol daqueles que tiveram tanta dificuldade, ou você acha que também tem umas dificuldades? O ruim é que você acaba nem tendo um parâmetro, né? Já que você nunca estudou no ensino superior, na educação superior, como presencialmente falando, né? A maioria toda está remota. Exatamente, o único parâmetro, vamos dizer, que eu tenho assim, são das aulas do ensino médio, né, do cursinho e afins, que foram presenciais. Então, não tem como eu ficar comparando tanto, se fosse presencial seria bem melhor. Eu imagino que teria uma entrega de conteúdo melhor, sim, porque assim, os professores tiveram que fazer inúmeras adaptações, né, a fim de manter o foco dos alunos, conseguir fazer com que a galera acabasse estudando e tal. E entre essas adaptações, o que eu percebi foi uma redução do plano de ensino, porque, por exemplo, eu peguei o plano de ensino do presencial, né? E aí a UNB ficou fechada por um semestre e depois voltou no ensino remoto. E assim, eram planos de ensino diferentes. Dava para perceber que o do ensino remoto era menor do que o presencial, né? Então, assim, a entrega talvez seja perceptível que é menor. Porém, eu acho que eles estão, pelo menos na UNB, os professores que eu tiveram até agora, estão fazendo um trabalho bem legal, que estão conseguindo entregar os conteúdos de forma interessante. A gente tem uma referência, assim, que a UNB, ela trabalha muito, tem pelo menos, né, inserido aí em suas práticas didáticas, muito a ideia da metodologia ativa, né? Pelo menos presencialmente, tinha sido uma grande realidade. E nessa dinâmica aí remota, tem acontecido essas metodologias ativas? Você diz metodologia ativa no sentido de, vamos dizer, o aluno correr atrás? Falando da autonomia dele, né? Mas aquela metodologia ativa na qual o aluno tem que debater, tem que trabalhar em grupo, tem que fazer uma... essa dinâmica, onde ele é mais protagonista da sua aprendizagem do que necessariamente só o professor falando, só o professor dando a aula lá. Sim, ainda acontece, porém, eu imagino que seja numa quantidade menor, reduzida. Por quê? Querendo ou não, a participação dentro do ensino remoto é bem baixa, entendeu? Então, assim, é meio complicado estabelecer um debate, por exemplo, essas coisas, mas ainda assim acontece de vez em quando essa questão do aluno ser mais participativo e tal, com o professor propondo essas atividades que você citou. Beleza, então hoje você está no segundo semestre aí, de psicologia na UNB, e aí eu queria, Gustavo, que você trocasse uma ideia com a gente, porque assim, como você mesmo falou, né, acompanhei um pouco desse teu processo aí, a gente sabe que um professor, um coordenador, um orientador, um diretor, ele pode contribuir sim para
para uma aprovação de um aluno, a escola tem importância, mas no final de tudo, quem é aprovado ou reprovado num processo seletivo é o estudante, né? Então, seja num concurso público, seja num processo seletivo aí de uma outra entidade, sei lá, do Instituto Federal, enfim, você falou que fez pelo programa de avaliação seriada, né, que são 3 anos de provas, para, de repente, quem está ouvindo esse podcast não seja aqui de Brasília. Aqui eu tenho outros programas de avaliação seriada também em outras federais do Brasil, não vou me recordar de todas agora, então não vou citar um aqui para deixar outra de fora. Mas também existem em outras universidades. Então, são processos, né? Você foi fazendo prova ano a ano, justamente para ter uma somatória e uma média que te deixasse dentro do número de vagas do curso de psicologia, que é um curso difícil de entrar, não é um curso dos mais fáceis. Nesta preparação, como que você, de uma forma autônoma, né, de uma forma ali assim, que você tomou as rédeas, você se preparou? Então, você diz assim, a preparação em geral, ou vamos dizer a preparação assim, para o que a preparação por exemplo? Formal ali da escola estava acontecendo, aí você ia às aulas, né? Certo. Você cumpria as atividades que a escola te orientava. Mas a gente sabe que para ir para você até falou aí, né, dos cursinhos e tal. Aí eu queria saber como que você organizou vida da educação básica, mais preparação por fora, ou você estudava mais sozinho, ou você procurou um cursinho, como é que você organizou o seu dia, como é que você fez tudo isso? Então, cara, como eu falei, foi muito difícil eu escolher o curso que eu queria. E dentro desse processo, um deles era medicina. Então eu pensei, eu tenho que tirar uma nota muito alta, né? E aí, então, o tempo de estudo que eu dedicava diariamente não era curto. Pela manhã eu ia para o colégio, né? Eu confesso que as coisas do colégio, eu tentava fazer tudo no colégio, entendeu? Para não levar nada para casa. Por exemplo, até mesmo o dever de casa. Sei lá, o professor deu a aula dele lá, ficou sobrando um tempo, então eu já tentava fazer ali para não levar aquilo para casa, para eu poder dar continuidade nos meus estudos, vamos dizer, externos, né? Então, prestava atenção na aula e tal, sempre tirava dúvidas. Uma coisa que me ajudava bastante nas aulas era estudar o conteúdo antes, para chegar na aula já com as dúvidas e meio que o professor só esclareceu o que estava confuso ali na minha cabeça, né? Isso foi algo que me ajudou bastante. E aí, depois do colégio, eu almoçava, né? Tirava um tempinho ali para descansar e voltava à rotina de estudos. Inicialmente, eu comecei estudando sozinho. Eu gostava muito de estudar da seguinte forma, resolvendo questões primeiro para depois ir para a teoria, porque eu já tinha uma base teórica ali do colégio. Então, se eu fosse ficar vendo toda aquela teoria novamente, ia gastar um tempo muito grande meu e eu ia ver coisas que não eram cobradas nos vestibulares, né, por exemplo. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma prova, não sei, alguma coisa assim, e ia resolvendo as questões. No final, eu corrigia tudo e via as coisas que eu errei e pegava aqueles conteúdos e falava, agora eu vou estudar essa teoria. Então, era dessa forma. Aí, como eu disse, inicialmente eu comecei fazendo isso sozinho, né? Aí, no primeiro e segundo ano foi assim. Durante o terceiro ano, eu fiz cursinho. E aí, lá no cursinho, eu acho que eu assistia todas as aulas. Sim, eu assistia todas as aulas e fazia essa mesma coisa. Tentava estudar algumas coisas antes para tirar dúvidas lá com os professores. E aí, o que eu estudava antes no cursinho, né? Quando eu estudava, na verdade, geralmente quando eu chegava em casa, ou se não, nos transportes, entendeu? Eu ia de ônibus ou de metrô, enfim, durante um tempo. Acho que durante o meu terceiro ano, a maior parte foi assim. E aí, por exemplo, eu ficava, não sei, 1 hora mais ou menos, me deslocando. Então eu aproveitava esse tempo para tentar estudar, inclusive ouvindo podcasts e afins, ou se não lendo, e aí tirava as dúvidas lá no cursinho, né? Então era basicamente isso. Final de semana eu dava uma estudada, mas eu confesso que eu tentava descansar, porque teve uma época, durante meu segundo ano, que eu pensei, eu não quero mais ter vida, eu só vou estudar, entendeu? E aí, cara, isso deu certo por, sei lá, 1, 2 meses,
e depois eu falei, cara, eu tô pirando e sério, a minha cabeça tava ficando maluca, entendeu? E aí eu percebi o quanto era importante eu ter momentos de lazer, ter momentos de falar, eu não vou estudar nada, entendeu? Então, é super importante esse tempo de descanso. Mas, enfim, eu acho que eu respondi sua pergunta. Respondeu demais. E eu acho assim, você que está assistindo aí, né, ouvindo o nosso podcast, pessoal, pode ser que você esteja também assistindo, se você estiver no YouTube, né, porque também será disponibilizado no YouTube. É importante porque você precisa sempre elencar prioridades na sua vida, mas você sempre precisa lembrar de viver. A gente não pode simplesmente sair que nem um maluco como se fôssemos um robô. Então tem que ter sim uma hora para descansar, tem que ter uma hora para fazer uma atividade física, tem que ter uma hora para fazer uma leitura fora desse universo da escola, ver alguma coisa, assistir de repente uma série, não é maratonar a série todo dia, mas né, assistir uma coisa ou outra para você distrair sua cabeça e ter o foco novamente ali dos tempos que você tiver para estudar. Então, às vezes, as pessoas acham que é estudar 15 horas por dia que vai fazer a aprovação chegar. Não sei, porque pode ser que você estude 15 horas mal e porcamente, ou então lascando com a sua cabeça e com a sua saúde mental, e não conseguir nada. Então, assim, eu acho que esse exemplo que o Gustavo traz é importante. Eu só vou viver para estudar, mas a gente não veio só para isso, né? Então, a gente tem outras situações, tem família e tal. Lógico, a gente precisa focar. Não dá para ser um aprovado em medicina ou um aprovado em psicologia que não estuda, só se o cara for o Einstein, que a gente nem sabe, né? Assim, e tá perdido aí, então a pessoa vai ter que se dedicar, de repente nem todo final de semana ela vai poder estar em bares, enfim, mas tem que ter uma dedicação, mas sempre fazendo essa ponderação. Isso eu acho muito bacana, você trazer e mostra, né? E demonstra que o aluno pode ser protagonista, sim. Pode ser que você que esteja nos ouvindo, você seja de uma escola pública. O Gustavo, eu lembro, né? Até porque, como falei para vocês, nós já nos conhecemos. Ele estudou em uma escola particular, mas não foi a escola particular que o levou a esse patamar. Colaborou? É lógico que colabora, mas é a dedicação, até porque várias outras pessoas também estudaram com ele, nem todas estão nesse objetivo. De repente, nem todas tinham esse mesmo objetivo, né? Então, assim, é importante entender que você é protagonista. E eu acho que, só para eu finalizar minha fala, quando o Gustavo traz uma ideia de que ele lia antes, chegava na escola e acabava tirando dúvidas, porque ele já tinha construído em si parte deste conhecimento, isso é riquíssimo, né? Se você já tiver lido aí Immanuel Kant vai falar dessa autonomia, vai falar dessa maioridade intelectual, e isso é ser, né, maior intelectualmente falando, você busque as fontes, chegue com dúvidas, não seja simplesmente um receptáculo vazio na frente de um docente na sua sala de aula, e isso, inclusive, pode ser feito também para a faculdade, porque por diversas vezes, né, o próprio professor na faculdade, ele não está com muita paciência de ficar ensinando beabá para ninguém. Então ele vai lá, coloca na ementa lá o que você tem que ler, e leia, meu querido, leia, entendeu? Busque, tem que ter um contraponto, tem que ter essa nossa participação mais ativa, e não só na escola, acho que em tudo, né, Gustavo? Acho que em tudo aí, se falar de política, se falar de sociedade, se falar de religião, se falar de futebol, você tem que ter a sua concepção a partir daquilo que você viveu, não daquilo que o outro falou. Então, na educação também é dessa forma. A gente já tem quase 20 minutos aqui de podcast. Olha, quando a conversa é bacana, quando o cara é especial, as coisas fluem, né? Fluem bastante. Assim, Gustavo, nós estamos chegando, né, ao fim aí do nosso podcast, que a gente tem uma formatação aqui de tempo. Eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você está achando do curso de psicologia, se é de fato, neste momento, eu sei que é muito cedo, né, 2 semestres, mas se você já tem se reconhecido, assim, no curso, e eu acho que eu vou fazer aquela pergunta clichê, né, que todo mundo é clichê demais quando fala com alguém da psicologia, né, de qual área de qual linha você será? De qual segmento você será? Será que já conseguiu aí? Você já tem algum autor preferido? Porque eu lembro que você lia muita coisa antes mesmo de adentrar a faculdade, né? Você tem aí um
nesse momento, já um teórico favorito, um nome aí dentro da psicologia, alguém de referência no Brasil ou fora, enfim? Então, vou dizer uma frase que talvez responda isso. Freud explica. Enfim, sou apaixonado pela psicanálise, né? Então pretendo seguir na linha psicanalítica. Não sei qual linha exatamente dentro da psicanálise, se é a freudiana, a lacaniana, não sei, winnicottiana, enfim, tem várias, né? Mas pretendo seguir assim na psicanálise. E eu tô gostando bastante do curso de psicologia, mas assim, eu já meio que entrei na faculdade com esse olhar enviesado, entendeu? Então eu confesso que tem horas que eu não tenho muito saco para estudar outras abordagens. Então, por exemplo, tem a abordagem da análise do comportamento, que eu já vi você explicando algumas coisas, inclusive do behaviorismo e afins. Eu não tenho muita paciência, entendeu? Mas assim, e psicanálise eu vou ver lá pro 5º semestre, eu acho. Então ainda tem um caminhozinho para percorrer aí, sem ver o que eu de fato quero, né? Tá empolgado. Mas em geral... Como que é? Tá na angústia esperando esse 5º semestre. Exatamente. Então, mas assim, eu confesso que tem uma coisa apenas dentro da psicologia que às vezes me gera um certo incômodo. Por algumas áreas, vamos dizer, serem muito, vamos dizer, cientificistas, não sei, adotar um modelo muito positivista, talvez, tem muito uma coisa de relatar apenas aquilo que é observável, entendeu? Então, tipo assim, o que eu gosto, e aí a psicanálise, né? Me encanta, exatamente, e aí que vem o que a psicanálise me encanta, porque eu não quero olhar só o que a pessoa está me demonstrando, eu quero olhar para além da alma, vamos dizer assim, entendeu? Nossa, inclusive né? Exatamente isso que me fascina. E aí eu confesso que às vezes esse caráter muito cientificista, racional, acaba me gerando um certo incômodo. Entendi. Mas isso nesse momento é isso, assim, o único contraponto daquilo tudo que você espera neste momento seria isso, assim, então, só essa cientificidade meio que matemática, né, da psicologia, né? Sim, eu até entendo, porque a UNB é muito voltada para pesquisa, né, então eles têm muito interesse em seguir, talvez, esse aspecto matemático, não sei, pode ser que eu esteja ficando besteira, mas pelo menos até o momento eu tive essa visão, né, mas tirando isso, assim, tô gostando de tudo. E, mais uma vez, pretendo seguir para a pesquisa. E eu pretendo, inclusive, porque, assim, você pode finalizar a faculdade e, vamos dizer, seguir uma linha psicanalítica dentro da clínica. Para ser um psicanalista, você precisa fazer um curso posterior à faculdade, como se fosse uma pós, né? E aí eu pretendo fazer esse curso depois. Sim. Sim. Eu tenho um projeto aí, né? Assim, não sei quando esse projeto vai ser... tocado para frente, mas eu tenho uma vontade também, eu já te falei isso, de estudar psicologia. Tenho pedagogia, tenho história, enfim. E aí, eu acho que algo que me encanta, não sei se vai se confirmar, mas eu gosto muito da Gestalt, né? Essa ideia da terapia do agora, o que você tem é o presente, o momento, então assim, eu acho muito legal. Não sei se é porque também as linhas aí que, de certa forma, eu já conheci também, né, de perto, de repente até fazendo terapia, né? Então, eu gosto muito, muito deste conceito que a Gestalt traz, que é essa perspectiva de olhar o agora, né? De tirar a culpa das outras pessoas e você se enxergar dentro dos processos que você está inserido, como também participante, não como somente alguém que, consequentemente, foi jogado para dentro de tal situação. Então, eu também gosto muito disso, até porque eu acho que a gente enxerga muito isso hoje nessa nossa sociedade, onde todo mundo é vítima de alguma coisa e é culpado. Isso aí dá pra gente fazer um programa legal, hein? Um episódio legal. Em relação aí. Concorda comigo? O que você acha disso? O que você acha desse ponto aí, assim, já que você ainda tem um caminho para trilhar aí, mas
certamente será um psicólogo maravilhoso. Como que você enxerga essa sociedade atual nesse sentido? De tudo é o outro e a gente tem se responsabilizado menos pelo que fazemos. Cara, você sabe que eu gosto muito do Pondé, né? E uma das coisas que ele fala, geralmente, e outros autores também, é a questão de, principalmente, talvez a minha juventude, mas eu vejo isso se expandindo para outras gerações e afins na contemporaneidade, com todo de responsabilidades, entendeu? Então, assim, nada que eu faço, eu quero falar que é culpa minha. Eu causei um problema, poxa, não é culpa minha. Tem o dedo de não sei quem e também é causado por não sei o quê. Então, é sempre querendo jogar a sua responsabilidade para o outro e ficar fugindo disso o tempo todo, né? E eu acho que isso é um fenômeno que ainda vai se estender por muito tempo. Não sei se tem cura. E só vai fazer com que a sociedade seja cada vez matura e caia cada vez mais num abismo de ignorância, entendeu? Nossa, E precise cada vez mais de psicólogos. Exato, por isso que eu tô na área, né? Eu gosto de dinheiro, então... Bom pra você. Pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo maravilhoso, mais uma vez agradeço demais aí a sua participação. O que te levou de fato, assim, tipo, isso também pesou alguma perspectiva de profissional, financeira, no final de tudo, assim, o que levou o Gustavo à psicologia? Então, cara, a primeira coisa que me levou à psicologia foi justamente entrar em contato com a psicanálise, e aí eu pensei, para eu ir para psicanálise eu tenho que ir para medicina ou psicologia principalmente. E aí eu tinha muito na ideia de fazer medicina, né? Até que eu entrei em contato com a psicologia e eu falei, poxa, eu acho que o que eu quero estudar tá aqui dentro, não na medicina. Mas ao mesmo tempo eu acabava flertando muito também com a filosofia, entendeu? Só que aí entra a questão no mercado de trabalho. Eu não posso me dar o luxo de fazer uma faculdade só por hobby e na hora de chegar no mercado de trabalho ter uma dificuldade maior, que eu acho que seria o caso da filosofia. Inclusive eu já conversei com filósofos que falaram, cara, eu acho que foi a melhor escolha que você fez, porque você teria uma dificuldade no mercado de trabalho, entendeu? Mas assim, então eu acabei pensando nisso, né? E pensando inclusive no que você falou. Eu acho que futuramente, hoje já, né, era necessário todo mundo fazer terapia, mas ainda rola uma ignorância muito grande. É coisa de louco, não sei o quê. Mas é necessário todo mundo fazer terapia, né? E eu acho que cada vez mais isso vai ficar mais expressivo, aumentando o mercado de trabalho. Então, eu acabei unindo as duas coisas. Estudar algo que eu gosto, uma teoria legal e tal, que inclusive eu vejo coisas da filosofia na psicologia, né? E conseguir... Sim, exatamente. Lugar, né? E conseguir fazer essa sincronia com a questão de mercado de trabalho também. Bacana. Fazer o que gosta, fazer o que ama e ainda te dá dinheiro, eu acho que rapaz. É muito tópico a ideia de você querer fazer na vida só o que você gosta, né? Você tem que pensar também na sua sobrevivência. Sim. Senão você vai acabar culpando os outros pelo seu fracasso. De novo, para voltar para aquele ponto, né? Eu não sei se alguém já falou isso, mas você falando me veio aqui na cabeça, né? Que eu acho que todo ser humano é um potencial louco, né? Eu acho que a gente tem, né, essa potencialidade aí de sanidade, mas também a gente tem a potencialidade de a gente surtar. Vive um mal-estar, né, na sociedade mais, constante. Né? E isso é dolorido, né? Mas a gente precisa seguir. Então façam terapia conforme o nosso futuro psicólogo e futuro psicanalista falou. Peguem aí as dicas, né, dos estudos, das resoluções, da dedicação, e é importante demais, mesmo sendo jovem, colocar aí a sua mão naquilo que conduz a sua vida e ir para cima com toda a dedicação, que foi o caso aí do Gustavo Henrique, nosso primeiro convidado aqui
do quadro que toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, estará disponível no podcast Historiando com o professor Admilson Costa. Querido Gustavo, eu agradeço do fundo do meu coração, você não faz ideia, eu te admiro demais, e eu só tenho a agradecer por você ter feito parte aqui deste episódio. Eu que agradeço, é uma honra ser o primeiro convidado aí, espero que futuramente nós possamos trocar outras ideias. Muito obrigado, estou sempre à disposição que você precisar. E já que a gente estava todo nesse assunto aí de responsabilidade e tal, uma frase que eu penso muito é a seguinte: nem tudo está ao nosso controle, mas muita coisa está, e ficar querendo dizer que tudo está fora de controle e tal, só vai fazer com que você fique estático e não saia do lugar. Então, se você acha que algo não está no seu controle, tenta encontrar ali alguma coisa que provavelmente tem pelo menos um mínimo ali no seu controle que pode fazer com que você mude toda aquela situação. Aí sim, muito bom. Se você não me segue no meu Instagram, vai lá, Professor Admilson Costa, será um prazer ter você no meu Instagram, no meu canal do YouTube, Professor Admilson Costa também. Quais são aí suas redes sociais, Gustavo? Para quem queira te seguir, os seus projetos também, para que as pessoas conheçam um pouco mais daquilo que você produz. Cara, tem o meu blog, que é gustavohpmoura.blogspot.com, .com só, né? E tem o meu Instagram, sim, que é gustavo.hpmoura. Em qualquer uma dessas redes vocês podem me encontrar. E caso queira trocar ideias e afins, será uma grande honra. Isso aí. Pessoal, então a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora nesse podcast, que é o mais longo deste canal. Mas eu tenho certeza que valeu a pena demais e, pelo visto, vai se tornar um padrão essas entrevistas. Porque a entrevista tem que ser um pouco mais longa mesmo. Isso aí. Não é não, Gustavo? Foi ótimo. Obrigado, meu querido. Pessoal, se inscrevam lá, siga o Gustavo também na rede social dele e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo Historiando. Valeu!